Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 2. Pecado versus erro. É essencial que o erro não seja confundido com o pecado, e é essa distinção que faz com que a salvação seja possível, pois o erro pode ser corrigido e o errado acertado, mas o pecado, se fosse possível, seria irreversível. A crença no pecado não pode deixar de estar baseada na firme convicção de que as mentes e não os corpos podem atacar. Olha que interessante que ele trouxe aqui agora. Apesar da pessoa que acredita que o pecado é real, acreditar que também são os corpos que atacam, mesmo que a pessoa não tenha consciência de que são as mentes que atacam, porque a crença no pecado vai gerar um ataque para outra mente. Então, acreditar que o pecado existe é uma forma de ataque. E assim, esse ataque vai acontecer de uma mente atacando outra, como uma forma de validar a existência do pecado. Só que a pessoa que acredita no pecado vai achar que são os corpos que estão atacando. Que interessante, né? E dessa forma, a mente é culpada e para sempre assim permanecerá, a não ser que uma outra mente que não faça parte dela possa lhe dar absolvição. Então, a absolvição pode também ocorrer quando alguém que esteja com a mente curada enxerga a essência daquele ser que está acreditando que o pecado é real. O pecado pede punição, assim como o erro pede correção, e acreditar que punição é correção é claramente insano. Ou seja, acreditar na existência do pecado já é um pensamento insano. E aqueles que acreditam que o pecado é real, eles acreditam que as pessoas que, entre aspas, pecaram na visão dessa pessoa, elas têm que ser punidas. Olha que absurdo, gente, como a nossa mente distorce todos os fatos reais e cria ilusões imaginárias de sofrimento. O pecado não é um erro, pois o pecado implica em uma arrogância que falta a ideia do erro. Eu vou retomar essa frase de uma outra forma. O pecado é uma arrogância do ego, não é um erro. E essa arrogância do ego não está intrínseca na ideia de erro, porque errar faz parte da condição humana. Nesse sentido, pecar seria violar a realidade e ter sucesso. O pecado é a proclamação de que o ataque é real e a culpa justificada. Em outras palavras, acreditar no pecado é acreditar que é possível atacar e que a culpa pode sim ser justificada. Aquele que acredita na ideia de pecado assume que o Filho de Deus é culpado e, tendo assim tido sucesso na perda da sua inocência, fazendo de si mesmo algo que Deus não criou. Assim, a criação é vista como se não fosse eterna e a vontade de Deus fica aberta à oposição e à derrota. O pecado é a grande ilusão subjacente a toda a grandiosidade do ego, ou seja, é a grande ilusão que está oculta por trás do sistema de pensamento do ego. E olha só como continua, pois através dele o próprio Deus é mudado e refeito como um ser incompleto. Ele deixa claro que se o pecado fosse real, se ele realmente fosse possível, Deus não seria Deus. O Filho de Deus pode estar equivocado, pode se enganar e pode até mesmo voltar o poder da sua própria mente contra si mesmo. Mas pecar, ele não pode. Não há nada que ele seja capaz de fazer que possa realmente mudar a sua realidade de forma alguma, nem fazer com que ele mesmo seja culpado. Isso é o que o pecado quer fazer, pois tal é o seu propósito. No entanto, apesar de toda a selvagem insanidade inerente a toda ideia de pecado, ele é impossível, pois o salário do pecado é a morte. E como pode o imortal morrer? Olha só, gente, como pode nós que somos seres imortais
morrermos. Se a gente acreditar que o pecado é real, aí sim, o salário do pecado é a morte, é o preço que a gente vai pagar. Só que isso tudo num processo de completa ilusão, de completa desconexão com a nossa verdade, com a nossa essência, com aquilo que realmente somos. Um dos principais dogmas na insana religião do ego é que o pecado não é um erro, mas a verdade, e que é a inocência que pretende enganar. E assim, a pureza é vista como arrogância e a aceitação do ser como pecaminoso é percebida como santidade. E é essa doutrina que substitui a realidade do Filho de Deus, tal como seu Pai o criou e tal como a vontade de Deus determinou que ele fosse para sempre. Isso é humildade? Está perguntando. Ou é uma tentativa de arrancar a criação da verdade e mantê-la separada? Eu quero retomar aqui uma frase que falou que essa é a doutrina que substitui a realidade do Filho de Deus. Ou seja, a ideia de que a pureza aqui é vista como arrogância, olha só, e a aceitação do ser como pecador é percebida como santidade. Então, é uma doutrina que acredita que se a pessoa se ver como pecadora, ela está agindo na direção da santidade. Olha a dimensão do equívoco que a nossa mente distorcida nos leva a acreditar, que ser pecador é ir na direção da santidade. Qualquer tentativa de reinterpretar o pecado como um erro é sempre indefensável para o ego, porque o ego não aceita o pecado como um erro. E o ego vai fazer a gente se sentir culpado o tempo todo. E por que que o ego não aceita essa ideia de que o pecado seja um pensamento errado? Porque o pecado pede punição e o erro pode ser corrigido. Se ele aceitar a gente acreditar que o pecado é um erro, aí essa visão distorcida poderia ser corrigido, mas o ego não deixa a gente acreditar que é um erro. E olha como continua aqui. A ideia de pecado é totalmente sacrossanta para o sistema de pensamento do ego e não se pode abordar essa ideia senão com muita reverência e temor. Esse é o conceito mais santo do sistema do ego, e santo aqui está entre aspas, porque não tem nada de santo, e sim de insanidade. Vou retomar. Esse é o conceito mais santo do sistema do ego. Belo e poderoso, totalmente verdadeiro e necessariamente protegido com todas as formas de defesa ao seu dispor, pois aqui está a melhor defesa do ego, a qual todas as outras servem. Aqui está a sua armadura, a sua proteção e o propósito fundamental do relacionamento especial na interpretação do ego. Pode-se, de fato, dizer que o ego construiu o seu mundo sobre o pecado, ou seja, a partir do pecado. Só em tal mundo poderiam todas as coisas estar de cabeça para baixo. E essa é a estranha ilusão que faz com que as nuvens da culpa pareçam pesadas e impenetráveis. E é nisso que se acha a solidez que os fundamentos desse mundo parecem ter. Pois a crença no pecado fez com que a criação mudasse de uma ideia de Deus para um ideal que o ego quer, ou seja, um mundo que ele governa, feito de corpos sem mentes e capazes de completa corrupção e decadência. Se isso é um equívoco, pode ser facilmente desfeito através da verdade. Qualquer equívoco pode ser corrigido se for permitido que a verdade o julgue. Ou seja, se a gente acreditar que esse mundo do ego feito de corpos e mentes capazes de completa corrupção e decadência, se a gente acreditar que essa ideia é um equívoco, isso pode ser corrigido sim. E continua aqui, ó, mas se ao equívoco é dado o status de verdade, a que se pode levá-lo? Ou seja, se a gente acreditar que esse equívoco é verdade, é verdadeiro, então é isso que a gente vai ver no mundo também. A santidade do pecado, e a santidade aqui, a palavra santidade está entre aspas, porque o pecado não é santo. A santidade do pecado é mantida em seu lugar exatamente por meio desse estranho dispositivo. Esse estranho dispositivo que ele cita é tornar o pecado santo.
O pecado, quando visto como a verdade, ele é inviolável e todas as coisas são levadas a ele para serem julgadas. Isso quando o pecado é visto como algo verdadeiro. Por outro lado, o pecado visto como um equívoco, ou seja, como um erro, ele tem que ser levado à verdade. É impossível ter fé no pecado, pois o pecado é a ausência de fé, ou seja, acreditar na existência do pecado é falta de fé. Entretanto, é possível ter fé na possibilidade de se corrigir um equívoco, porque corrigir equívocos é possível. Não há nenhuma pedra em toda a cidadela armada do ego que seja mais cuidadosamente defendida do que a ideia de que o pecado é real e de que ele é a expressão natural do que o Filho de Deus fez de si mesmo e do que ele é. Para o ego, isso não é nenhum equívoco, pois essa é a sua realidade, essa é a verdade da qual sempre será impossível escapar. Esse é o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Olha o que ele trouxe aqui para o ego. A realidade do Filho de Deus é ser um pecador, do qual é impossível escapar. E esse vai ser o passado, o presente e o futuro do Filho de Deus, ou seja, um eterno pecador. E desse modo, acreditando nos pensamentos do ego, como é possível haver salvação? Pois o Filho de Deus, acreditando na ideia de pecado, ele conseguiu, de alguma maneira, corromper o seu pai e mudar por completo a mente de Deus. Olha só! Se for assim, lamente então a morte de Deus, a quem o pecado matou. E esse seria o desejo do ego, que ele, em sua loucura, acredita ter realizado. Você não prefere que tudo isso não passe de um equívoco inteiramente corrigível e do qual é tão fácil escapar que toda a sua correção é como caminhar através de uma névoa para o sol? É uma pergunta. Olha o tanto que é simples. Pois isso é tudo o que ele é. Ele está trazendo aqui com essa pergunta e com a resposta que deu que esse equívoco do pecado é tudo o que ele é. É uma névoa que está obscurecendo temporariamente a luz. Só isso. Mas talvez você seja tentado a concordar com o ego no sentido de achar que é muito melhor ser pecador do que estar equivocado. Mas pensa com cuidado antes de se permitir a tomar essa decisão. Não a aborde levianamente, pois essa é a decisão entre o inferno ou o céu, ou seja, a crença no pecado nos leva ao inferno e a crença no erro nos permite corrigir esse erro e nos conduz à santidade. O pecado pede punição, ou seja, está diretamente ligado com essa ideia de inferno, de sofrimento. Porém, o erro pede correção e está intrinsecamente ligado com a ideia de céu e, consequentemente, com a ideia de paz. Fim da leitura do livro-texto.